Boa tarde ou boa noite, depende do tempo que você está assistindo esse vídeo. Eu sou a Ana Júlia e hoje eu vou explicar a nossa aplicação em IoT para essa Global Solution. Então, para começar falando, vamos dar uma breve introdução do problema, né? A gente tem hoje uma poluição em grande escala dos oceanos, o que afeta diretamente a vida marinha e algumas atividades humanas, né, se destacam para essa poluição. Então, a primeira, a gente tem um descarte indevido de poluentes industriais e domésticos. Às vezes nem é diretamente no oceano, mas eles acabam chegando nos oceanos, né? O uso de fertilizante e pesticidas da agricultura, que acabam por ser sugado, digamos assim, pelo solo e, consequentemente, chega nos lençóis e chega no oceano. A gente tem a emissão de carbono e a acidificação dos oceanos, né? E também a descarga aí do esgoto, que muitas das vezes não é tratado, e chega nos oceanos, causando uma grande poluição. Então, como a gente vai conseguir ajudar? A gente vai ajudar através do monitoramento da qualidade da água com IoT, então aí com o uso da Machine Learning. Nossa solução utiliza um conjunto abrangente de parâmetros para avaliar a qualidade da água dos oceanos. Então, a gente monitora o nível de pH e turbidez, concentração de sólidos dissolvidos, cloraminas, sulfato, condutividade, carbono orgânico, trialogenatos e turbidez da água. Também empregamos algoritmos avançados de análise de dados para compreender melhor os padrões da qualidade da água e prever potenciais impactos no ecossistema marinho. Então, aqui para falar um pouco das principais bibliotecas que a gente utilizou. O Scikit-Learning, não sei se pronuncia assim, é um pouco difícil, mas essa é uma biblioteca, né, que daí a gente usou o Randall-Force e o KNN, que são algoritmos de classificação para aprendizado de máquina, o NumPy para auxiliar alguns cálculos e o Pandas para manipulação dos dados. Esses são algumas das principais, mas assim no código você vai ver que a gente usou outras. Vou mostrar agora como ficou o nosso código. Pronto, então agora a gente vai passar como está a Machine Learning, né, de classificação. Aqui eu coloquei o dataset que foi utilizado, o link para o Kangol, então algumas explicações de o que está em cada coluna, né. Os imports, como eu comentei, pandas, NumPy, matplotlib, e aqui a da classificação, que vai ser o KNN, o Randall-Force, importação do database, visualização dos dados, descrição dos dados, infos, né. Então, aqui removendo os valores ausentes. E a gente começou a visualização de fato dos dados. Então, dropando aí, plotando, na verdade, o histograma individual de cada um. Então, aqui do pH, aqui hardness, se não me engano, é a turbidez da água. Sólidos são as concentrações de sólidos dissolvidos. Aqui é o nível de cloraminas, se não me engano. O nível de sulfato, condutividade dos carbono orgânico. Nível de trialometanos, palavra um pouco difícil. E a turbidez da água. Nesse mesmo sentido, a gente plotou alguns outros gráficos. Esse aqui é o box plots, individual também de cada um. A correlação, matriz de correlação ou de confusão. E aqui a gente exibiu essas correlações. Então, sulfato, pH e sólidos com uma correlação maior, que está do maior para o menor. Gráfico de dispersão entre pares de colunas que a gente fez. Então, a dispersão entre pH e hardness. Então, aí todas na verdade, com algumas relações. E aí começa, de fato, as funções de classificação. Então, o que a gente fez aqui? Existe a função para classificar se essa água vai ser ruim, uma água boa, ou uma água média. Essa classificação, esses parâmetros que a gente utilizou, foram definidos através de pesquisas. Então, a gente pesquisou aqui para chegar num parâmetro para classificar o que seria uma água ruim, uma água boa e uma água média. A gente adicionou, essa função foi aplicada ao database, né? E aqui a gente exibiu o que foi classificado, que já apareceu como ruim, boa e média. Então tá aqui um plot. E aí começou, de fato, a preparação dos dados e o processo de classificação que a gente utilizou. Então, preparando os dados para modelagem, a gente fez a divisão, normalizou os dados e iniciou aqui o treinamento com o Randall Forest. E aí a gente preparou aqui a persistência, o recal, F1 e suporte. E a acurácia aqui, que foi em 99, muito alta, inclusive. E aqui o KNN, que a gente fez também. Então, a gente tem essas duas modelos de classificação. Sendo que se destacou mais com a acurácia maior, né? O Randall Force. Mas é muito atrás a acurácia do KNN. E aqui porque ele localizou até apenas boa e ruim, mas foi por conta do conjunto de dados. Aqui, como vocês podem ver, existe uma quantidade baixa de boa e mais baixa ainda de média, sendo que a maioria desse dataset está na classe ali dos ruins.
mas houve uma acurácia aí bem interessante. E esse é o nosso projeto. Espero que tenham gostado, agradeço a atenção. Até mais.